Capítulo 9. A história da tartaruga falsa. Você não pode imaginar como estou contente de vê-la de novo, minha querida, disse a duquesa, enquanto enfiava o braço afetuosamente no de Alice, e as duas saíram caminhando juntas. Alice ficou muito feliz por encontrá-la bem-humorada e pensou consigo mesma que talvez fosse apenas a pimenta que a deixara tão selvagem naquele encontro na cozinha. Quando eu for uma duquesa, pensou consigo mesma, embora num tom não muito esperançoso. Não vou ter nenhuma pimenta na minha cozinha. A sopa pode dispensar pimenta. Talvez seja a pimenta que deixa as pessoas esquentadas, continuou, muito satisfeita por ter descoberto um novo tipo de regra. E o vinagre que as deixa azedas, e a camomila que as deixa amargas, e os doces e as balas que deixam as crianças dóceis. Só queria que as pessoas soubessem disso, pois então não seriam tão mesquinhas com os doces. A essa altura, ela tinha esquecido completamente a duquesa e ficou um pouco surpresa quando ouviu a sua voz perto do ouvido. Você está pensando em alguma coisa, minha querida, e por isso se esquece de falar. Não posso lhe dizer imediatamente qual é a moral disso, mas vou me lembrar daqui a pouco. Talvez não tenha uma moral, Alice se arriscou a observar. Ora, ora, criança, disse a duquesa, tudo tem uma moral. É apenas uma questão de encontrá-la. E ela se comprimiu mais para perto de Alice enquanto falava. Alice não gostou muito de a duquesa se chegar assim tão perto dela. Primeiro, porque a duquesa era muito feia. E segundo, porque ela tinha a altura exata para apoiar o queixo no ombro de Alice, e era um queixo incomodamente pontudo. Entretanto, como não gostava de ser rude, Alice suportou a situação da melhor forma possível. O jogo está um pouco melhor agora, disse para não deixar morrer a conversa. É verdade, disse a duquesa. E a moral disso é... é o amor. É o amor que faz o mundo girar. Alguém disse, sussurrou Alice, que ele gira porque cada um cuida dos seus interesses. Ah, bem, é mais ou menos a mesma coisa, disse a duquesa, enfiando o pequeno queixo pontudo no ombro de Alice, enquanto acrescentava. E a moral disso é: tome conta do sentido e os sons tomarão conta de si mesmos. Como ela gosta de achar moral em tudo, pensou Alice consigo mesma. Imagino que você está se perguntando por que é que não põe o braço ao redor da sua cintura, disse a duquesa, depois de uma pausa. A razão é que estou em dúvida sobre o temperamento do meu flamingo. Devo tentar a experiência? Ele pode picar, respondeu Alice cautelosamente, sem nenhuma vontade de ver a experiência posta em prática. É verdade, disse a duquesa. Os flamingos e a mostarda são picantes, e a moral disso é: pássaros da mesma plumagem andam em bando. Só que mostarda não é um pássaro, observou Alice. Certa como de costume, disse a duquesa. Como você sabe se expressar com clareza? Acho que mostarda é um mineral, disse Alice. Certamente, disse a duquesa, que parecia pronta a concordar com tudo o que Alice dizia. Há uma grande mina de mostarda aqui por perto, e a moral disso é: quanto mais mina para o meu lado, menos sobra para o seu. Oh, agora sei, exclamou Alice, que não tinha prestado atenção a esse último comentário. É um vegetal. Não parece vegetal, mas é. Concordo plenamente com você, disse a duquesa. E a moral disso é: seja o que parece ser. Ou, se você quer que eu fale de forma mais simples, nunca imagine que você não é senão o que poderia parecer aos outros que o que você foi
ou poderia ter sido, não era senão o que você tinha sido que lhes teria parecido diferente. Acho que entenderia isso melhor, disse Alice muito polidamente, se o visse por escrito. Não consigo acompanhar muito bem o sentido assim de ouvido. Isso não é nada perto do que eu poderia dizer, se quisesse, respondeu a duquesa num tom satisfeito. Por favor, não se dê ao trabalho de dizer nenhuma outra frase ainda mais comprida, disse Alice. Oh, não é trabalho nenhum, disse a duquesa. Eu lhe dou de presente tudo o que disse até agora. Um presente barato, pensou Alice. Ainda bem que as pessoas não dão presentes de aniversário desse tipo. Mas ela não se arriscou a falar em voz alta. Pensando de novo? Perguntou a duquesa com outra pontada de pequeno queixo agudo. Tenho o direito de pensar, disse Alice rispidamente, pois ela estava começando a ficar um pouco preocupada. Tanto quanto os porcos têm o direito de voar, disse a duquesa. Mas nesse momento, para grande surpresa de Alice, a voz da duquesa morreu bem no meio de sua palavra favorita, moral, e o braço que estava enlaçado no dela começou a tremer. Alice levantou os olhos e lá estava a rainha na frente delas, com os braços cruzados e sobre o olho franzido como numa tempestade. Um belo dia, Vossa Majestade, começou a duquesa numa voz fraca e baixa. Bem, estou lhe avisando, gritou a rainha, batendo o pé no chão enquanto falava. Ou você ou a sua cabeça vão ter de sumir, e isso sem demora. Faça a sua escolha. A duquesa fez a sua escolha e desapareceu num piscar de olhos. Vamos continuar a jogar, a rainha disse para Alice, que estava muito assustada para dizer qualquer coisa, mas lentamente a seguiu de volta ao campo de croquet. Os outros convidados tinham se aproveitado da ausência da rainha e estavam descansando na sombra. Entretanto, assim que a viram, voltaram ligeiro ao jogo, a rainha simplesmente observando que a demora de 1 minuto lhes custaria a vida. Durante todo o jogo, a rainha nunca parava de brigar com os outros jogadores, gritando: "Cortem a cabeça dele!" ou "Cortem a cabeça dela!". Aqueles a quem ela condenava à morte eram detidos pelos soldados que tinham de deixar de ser arcos. Por isso, depois de mais ou menos meia hora, já não havia arcos à vista. E todos os jogadores, exceto o rei, a rainha e Alice, estavam presos e sob pena de morte. Então, a rainha parou de jogar, totalmente sem fôlego, e disse para Alice: "Você já viu a tartaruga falsa?" "Não", disse Alice, "nem sei o que é uma tartaruga falsa." "É aquilo de que é feita a falsa sopa de tartaruga", disse a rainha. "Nunca vi, nem ouvi falar", disse Alice. "Vamos então", disse a rainha, "e ela vai lhe contar a sua história." Enquanto saíam caminhando juntas, Alice ouviu o rei dizer em voz baixa para o grupo em geral: "Estão todos perdoados." Ora, isso é uma coisa boa, disse para si mesma, pois ficara muito triste com o número de execuções que a rainha tinha ordenado. Logo encontraram um grifo, profundamente adormecido ao sol. Se vocês não sabem o que é um grifo, vejam o desenho. "Levante-se, preguiçoso", disse a rainha, "e leve esta jovem dama para conhecer a tartaruga falsa e ouvir a sua história. Tenho de voltar para cuidar de algumas execuções que ordenei." E ela se afastou, deixando Alice sozinha com o grifo. Alice não gostou muito da aparência da criatura, mas afinal, achou que não seria menos seguro ficar a seu lado do que acompanhar a selvagem rainha. Por isso ela esperou. O grifo sentou-se e esfregou os olhos. Depois ficou olhando para a rainha até ela desaparecer de vista. Então deu uma risadinha. "Divertido", disse o grifo, meio para si mesmo, meio para Alice. "O que é divertido?", disse Alice. "Ora, ela", disse o grifo. "É tudo fantasia dela. Eles nunca executam ninguém, sabe? Vamos."
Todo mundo diz vamos por aqui, pensou Alice enquanto o seguia lentamente. Nunca me deram tantas ordens em toda a minha vida. Nunca. Não tinham andado muito quando viram a tartaruga falsa à distância, sentada, triste e solitária, numa pequena saliência de rocha. E quando chegaram mais perto, Alice a ouviu suspirar como se o coração fosse se partir aos pedaços. Sentiu muita pena dela. Qual é a sua tristeza? Perguntou ao grifo, e o grifo respondeu, mais ou menos com as mesmas palavras de antes. É tudo fantasia dela. Ela não tem nenhuma tristeza. Vamos. Assim, eles se aproximaram da tartaruga falsa, que olhou para eles com os grandes olhos cheios de lágrimas, mas nada disse. Esta jovem dama aqui, disse o grifo, quer conhecer a sua história. Vou lhe contar a minha história, disse a tartaruga falsa num tom grave e abafado. Sentem-se, vocês dois, e não digam nada enquanto eu não tiver terminado. Eles se sentaram e ninguém falou por alguns minutos. Alice pensou consigo mesma: não sei como é que ela vai terminar a história, se não a começa. Mas esperou pacientemente. Antigamente, disse a tartaruga falsa por fim, com um profundo suspiro, eu era uma tartaruga verdadeira. Essas palavras foram seguidas por um longo silêncio, só quebrado por uma exclamação ocasional de do grifo e o soluçar pesado e constante da tartaruga falsa. Alice estava quase se levantando e dizendo: obrigada, minha senhora, pela sua história interessante. Mas ela não pôde deixar de pensar que devia haver mais alguma coisa. Por isso ficou sentada, bem quieta e nada disse. Quando éramos pequenas, continuou a tartaruga falsa por fim, mais calma, embora ainda soluçasse um pouco de vez em quando. Íamos à escola no mar. A mestra era uma velha tartaruga. Nós a chamávamos de Jabuti. Por que a chamavam assim? Se ela não era um jabuti, perguntou Alice. Nós a chamávamos de Jabuti porque ela nos botava algo na cabeça, disse a tartaruga falsa zangada. Realmente você é muito estúpida. Você devia se envergonhar de fazer uma pergunta tão simples, acrescentou o grifo. E os dois ficaram em silêncio e olharam para a pobre Alice, que estava prestes a se enfiar chão adentro. Por fim, o grifo disse para a tartaruga falsa: continue, minha velha, não leve o dia todo para contar a sua história. E ela continuou com as seguintes palavras: sim, íamos à escola no mar, embora você talvez não acredite. Nunca falei que não acreditava, interrompeu Alice. Falou sim, disse a tartaruga falsa. Cale-se, acrescentou o grifo, antes que Alice pudesse falar de novo. A tartaruga falsa continuou. Tivemos a melhor das educações, na verdade, íamos à escola todos os dias. Eu também já frequentei uma escola diária, disse Alice. Não precisa se orgulhar tanto disso. Com extras? Perguntou a tartaruga falsa, um pouco ansiosa. Sim, disse Alice. Estudávamos francês e música. E lavagem? Disse a tartaruga falsa. Claro que não, disse Alice indignada. Ah, então a sua escola não era realmente boa, disse a tartaruga falsa num tom de grande alívio. Na nossa, eles tinham, no final do boletim, francês, música e lavagem. Extra. Vocês não deviam precisar muito disso, disse Alice, vivendo no fundo do mar. Eu não tinha os meios para fazer esse curso, disse a tartaruga falsa com um suspiro. Só fiz o curso regular. E qual era o curso regular? Perguntou Alice. Lerdear e esquivar. Para o início de conversa, respondeu a tartaruga falsa. E depois, os diferentes ramos da aritmética, ambição, distração, amiudação e derrição. Nunca ouvi falar de amiudação, Alice se arriscou a dizer. O que é? O grifo levantou as duas patas surpreso. Nunca ouvi falar de amiudar, exclamou. Você sabe o que significa agrandar, não? Sim, disse Alice em tom de dúvida. Significa
tornar algo maior. Bem, nesse caso, continuou o grifo, se você não sabe o que é amiudação, você é uma pateta. Alice não se sentiu com coragem de fazer mais perguntas, por isso virou-se para a tartaruga falsa e disse: O que mais vocês tinham de aprender? Bem, havia mistério, respondeu a tartaruga falsa, contando as disciplinas nas suas barbatanas. Mistério, antigo e moderno, junto com oceanografia. Depois desenrolo. O mestre do desenrolo era um velho congro que costumava vir uma vez por semana. Ele nos ensinava desenrolo, bracejamento e tontura em coleios. Como é que era isso? Disse Alice. Bem, eu não posso lhe mostrar, disse a tartaruga falsa. Estou dura demais. E o grifo nunca aprendeu. Não tive tempo, disse o grifo, mas frequentei o curso clássico. O mestre era um velho caranguejo, muito velho. Nunca fiz esse curso, disse a tartaruga falsa com um suspiro. Ele ensinava a latir, o riso e a gretar a mágoa. É o que dizem. Ensinava sim, disse o grifo, suspirando por sua vez. E ambas as criaturas esconderam as faces nas patas. E quantas horas de aula por dia vocês tinham nesses cursos? Disse Alice, com pressa de mudar de assunto. 10 horas no primeiro dia, disse a tartaruga falsa. 9 no dia seguinte. E assim por diante. Que plano esquisito! Exclamou Alice. É por isso que são chamados de cursos, observou o grifo, porque ficam mais curtos a cada dia. Essa era uma ideia completamente nova para Alice e ela refletiu um pouco antes de fazer o seu próximo comentário. Então, o 11º dia devia ser um feriado, não? Claro que era, disse a tartaruga falsa. E como é que faziam com o 12º? Continuou Alice curiosa. Já chega de falar sobre cursos, interrompeu o grifo num tom muito decidido. Agora conte-lhe sobre os jogos.